A humanidade sempre enfrentou desafios complexos, mas talvez nenhum seja tão primário, universal e profundo quanto o desafio da sobrevivência. Sobreviver vai além de garantir a própria existência, é também assegurar condições dignas para se viver. E o que vemos, ao longo da história, é que esse desafio central se manifesta em um obstáculo comum: a pobreza. Ainda que esse conceito de pobreza seja muito subjetivo e multifacetado, ele representa uma realidade indiscutível para muitos. Desde os primórdios da civilização, a luta pela sobrevivência move sociedades inteiras, e o desejo de escapar da pobreza é uma motivação que atravessa culturas, épocas e ideologias. Por mais curioso que pareça, todos nós nascemos pobres de alguma maneira. Não importa se a criança vem de uma família abastada, com uma conta bancária recheada e heranças programadas. O fato é que, ao nascer, ela ainda não tem plena consciência dos recursos ao seu redor, muito menos a capacidade de usufruir ou manter o patrimônio ao longo da vida. Isso se comprova pelo fato de que muitos herdeiros, por mais que tenham um legado financeiro, enfrentam o desafio de manter, e até mesmo de multiplicar, essa riqueza. Em alguns casos, não são poucos os que acabam perdendo quase tudo. Podemos lembrar aqui de histórias de pessoas que, após ganhar grandes quantias, especialmente através de loterias e heranças inesperadas, viram suas fortunas se dissiparem rapidamente. A maioria não consegue manter esse patrimônio por muito tempo, retornando a uma condição de vida bem distante da ideia de prosperidade que uma vez imaginaram. A questão é que a verdadeira sobrevivência, aquela que gera uma vida plena e digna, não pode ser alcançada através de uma riqueza súbita, mas sim por meio de um crescimento constante e progressivo, algo que requer habilidades, resiliência e uma série de recursos internos que, muitas vezes, não são ensinados. É aqui que reside o ponto crucial da nossa reflexão. Ao invés de tentar resolver os problemas coletivos em larga escala, talvez a solução mais poderosa seja começar pelo indivíduo, proporcionando a ele uma base sólida e duradoura. Imagine o impacto de transformar verdadeiramente a vida de uma única pessoa, tirá-la da pobreza, capacitá-la para que trabalhe e se sustente, e mostrar-lhe um caminho para que cresça e evolua dentro da sociedade. Se conseguimos mudar a vida de um indivíduo, então, quem sabe, podemos escalar essa mesma solução para um número ainda maior de pessoas, multiplicando o efeito de transformação. Ao longo da história, filósofos e mestres já refletiram sobre essa abordagem, a importância de transformar um por um. Confúcio, por exemplo, defendia a ideia de que a virtude deveria começar em casa, em uma esfera pessoal, antes de influenciar a sociedade como um todo. O mesmo vemos em sábios orientais, que acreditam que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. A filosofia aristotélica também enfatiza que o indivíduo é a célula básica da sociedade, e que qualquer melhoria social deve, necessariamente, partir do aprimoramento pessoal e do fortalecimento das virtudes individuais. Aristóteles apontava que, para viver em comunidade, primeiro deveríamos nos desenvolver como indivíduos íntegros, ou seja, completos em si mesmos e capazes de sustentar sua própria existência. Parece um paradoxo, mas os maiores problemas da humanidade muitas vezes são solucionados a partir de pequenas ações focadas e específicas. Esse é o poder da transformação individual, que em cascata, pode criar um efeito dominó de mudança social. É como uma árvore que, a partir de uma pequena semente, gera frutos que, por sua vez, contém novas sementes. Esse ciclo, quando se multiplica, gera uma floresta, uma nova forma de vida. O segredo aqui não é olhar para a floresta como um todo, mas sim concentrar-se na semente. Em outras palavras, o caminho para resolver grandes questões sociais, como a pobreza e o desafio de sobrevivência, começa com o foco em ajudar um único indivíduo a superar suas próprias barreiras, até que ele se torne independente e autossuficiente. Imagine agora uma pessoa que nasceu em um contexto de carência absoluta. Ela cresceu sem oportunidades, com poucos recursos e com uma visão limitada das possibilidades de vida. A realidade dela é composta, principalmente, por uma busca constante por sobrevivência. Essa pessoa, sem apoio e sem um caminho claro, muito provavelmente viverá uma vida inteira de limitações. Contudo, se alguém se compromete a oferecer a essa pessoa uma oportunidade, ela pode começar a caminhar em direção a uma nova perspectiva de vida. Não estamos falando de caridade passageira ou de soluções paliativas, mas de uma transformação verdadeira e duradoura, que permita a esse indivíduo a chance de trilhar um caminho próprio. Histórias de transformação individual são inúmeros exemplos de que esse caminho é, de fato, possível. Temos o caso de homens e mulheres que, contra todas as probabilidades, encontraram uma maneira de se superar. Pensemos em alguém como Abraham Lincoln,
que cresceu em condições extremamente humildes, mas que encontrou no estudo e no trabalho árduo uma forma de se elevar, ultrapassando as limitações da sua infância pobre para, eventualmente, se tornar um líder. Ou, mais próximo dos nossos tempos, o exemplo de Oprah Winfrey, que superou adversidades imensas em sua juventude, ainda assim, transformou não apenas a sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, usando sua própria história como exemplo de superação. Se conseguirmos aplicar essa abordagem em uma escala maior, os impactos podem ser verdadeiramente revolucionários. A transformação individual se torna, assim, um meio de resolver problemas que, à primeira vista, pareciam insuperáveis em uma dimensão coletiva. Isso ocorre porque a independência financeira e o desenvolvimento pessoal permitem que cada pessoa crie uma base sólida para si mesma, diminuindo a dependência do sistema e aumentando a capacidade de contribuir ativamente para o bem-estar coletivo. Quanto mais indivíduos independentes e resilientes existirem em uma sociedade, mais fortalecida essa sociedade se torna. Essa ideia está intimamente ligada aos princípios da filosofia existencialista, que defende a importância da autonomia e da responsabilidade pessoal na construção de uma vida significativa. Ao assumirmos a responsabilidade pela nossa própria transformação, criamos um impacto direto em nosso entorno. Não se trata de promover uma revolução imediata, mas sim de realizar pequenas mudanças que, ao longo do tempo, geram uma diferença substancial. Imagine como seria uma sociedade onde cada pessoa, ao invés de esperar uma solução externa, buscasse desenvolver sua própria força interna e capacidade de lidar com os desafios da vida. É claro que isso não é fácil. Requer esforço, paciência e, muitas vezes, uma orientação que nem todos têm. Contudo, é aí que reside o poder da ação individual. Quando uma pessoa supera seus próprios desafios, ela serve como exemplo, como inspiração para outras, mostrando que a transformação é possível. Durante toda essa jornada de transformação pessoal e autossuficiência, vale lembrar das palavras de Viktor Frankl, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, mesmo diante de uma realidade quase indescritível, encontrou sentido na sua experiência. Ele escreveu que a última das liberdades humanas é a escolha de como reagimos às circunstâncias que nos são impostas. Essa é, talvez, a chave mais poderosa para vencer os desafios da sobrevivência. Afinal, quando mudamos nossa própria vida e influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, criamos uma rede de transformação capaz de modificar, pouco a pouco, o mundo. A transformação de uma vida tem o poder de alterar o curso de uma comunidade inteira. Imagine um círculo onde uma pessoa, ao se tornar independente e transformar suas circunstâncias, começa a influenciar positivamente quem está ao seu redor. Esse círculo de influência cresce, e o impacto de uma única mudança se multiplica. O filósofo e economista escocês Adam Smith já abordava essa ideia ao defender que o desenvolvimento individual, quando bem direcionado, beneficia toda a sociedade. Segundo ele, a busca pelo progresso pessoal gera uma onda de prosperidade que beneficia também aqueles que, direta ou indiretamente, compartilham do mesmo ambiente. No entanto, para muitos, o primeiro passo rumo à autossuficiência ainda parece inatingível. Isso ocorre porque muitas vezes nos faltam modelos claros de como essa transição realmente acontece. Precisamos de exemplos concretos, casos que demonstrem que, apesar das dificuldades, a transformação é possível. Quando ouvimos a história de alguém que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu mudar de vida, começamos a vislumbrar a possibilidade de que também podemos realizar algo similar. Há uma força única e inegável nas histórias de superação. Essas histórias nos inspiram a ver além dos nossos próprios problemas e nos impulsionam a buscar algo maior, pois, como dizia o filósofo grego Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que realmente importa. Pensemos, por exemplo, em alguém que cresceu em um ambiente de extrema pobreza, em um lugar onde os recursos são escassos e as oportunidades, ainda mais. Imagine que essa pessoa aprendeu, desde cedo, que sobreviver significa superar desafios diários. Ao receber uma oportunidade, por menor que seja, como um emprego, um curso, ou mesmo uma orientação, ela agarra essa chance e começa a trilhar um novo caminho. Com o tempo, ela desenvolve habilidades, conquista sua independência e consegue transformar a própria realidade. Essa pessoa passa a servir como um modelo vivo de superação e resiliência para outros em situações similares. Há um exemplo bem conhecido do pedagogo brasileiro Paulo Freire, que acreditava no poder da educação como forma de libertação. Freire defendia que, ao proporcionar conhecimento, você capacita o indivíduo a pensar criticamente, a questionar o mundo ao seu redor e a se tornar agente da própria transformação. A educação, para Freire,
Era um dos caminhos mais seguros para tirar alguém da pobreza e permitir que ele ou ela buscasse um destino próprio, rompendo com o ciclo de limitações que muitas vezes é imposto por gerações. Ao colocar o conhecimento nas mãos do indivíduo, ele se torna não apenas capaz de sobreviver, mas de prosperar e criar um legado positivo. O que vemos, portanto, é que a solução para problemas humanos como a pobreza e a luta pela sobrevivência passa pela transformação individual. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda. Por que tantos, ao ganharem uma fortuna repentina, acabam retornando a uma condição de necessidade? Não é o dinheiro, em si, que resolve os problemas. É a mentalidade, o preparo e a capacidade de gerenciá-lo que determinam o resultado. Aristóteles dizia que a virtude é uma prática, algo que precisa ser cultivado diariamente. Sem essa prática, mesmo a mais abastada das fortunas pode desaparecer em questão de anos. Ao invés de buscar riquezas instantâneas, devemos buscar construir o nosso próprio caráter, aprender a lidar com desafios e fortalecer a nossa capacidade de resiliência. Para isso, precisamos cultivar certas virtudes. A paciência, por exemplo, é essencial para quem busca uma mudança duradoura. A resiliência, que nos permite lidar com as dificuldades e seguir adiante mesmo diante dos obstáculos, é outro componente essencial. A coragem, que nos leva a enfrentar o desconhecido e a aceitar novos desafios, também desempenha um papel importante. Somente com essas virtudes, conseguimos estabelecer um alicerce firme sobre o qual construir uma vida de realizações e prosperidade. Quando falamos em resolver a pobreza e promover a autossuficiência, precisamos pensar além das soluções imediatas. Programas de apoio e assistência podem oferecer um alívio temporário, mas o verdadeiro avanço ocorre quando o indivíduo aprende a ser protagonista da própria história. É interessante observar que, nas culturas orientais, especialmente no Japão, o conceito de Kaizen representa essa busca constante por melhoria contínua. A prática do Kaizen ensina que cada passo, por menor que seja, contribui para um progresso duradouro. Essa mentalidade de constante aprimoramento é uma poderosa ferramenta para quem busca superar dificuldades e transformar a própria vida. E por que tudo isso é tão importante? Porque quando cada pessoa, cada família, cada comunidade começa a alcançar a autossuficiência, cria-se um efeito de alavancagem que impulsiona a sociedade como um todo. Não estamos apenas resolvendo o problema de uma pessoa, mas estabelecendo uma nova forma de enxergar a vida, onde todos são encorajados a se fortalecer, a crescer e a compartilhar suas conquistas. Como dizia o filósofo francês Albert Camus, o verdadeiro generoso é aquele que dá a si mesmo. Ao transformar a própria vida, cada pessoa também passa a oferecer algo ao mundo, seja um exemplo, um ensinamento ou uma inspiração. Essa abordagem de mudança individual ressoa fortemente com o pensamento do filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Ele defendia que a verdadeira revolução não é externa, mas interna, e que a transformação da sociedade começa pela transformação do indivíduo. Ao mudarmos a nós mesmos, transformamos o mundo ao nosso redor. Krishnamurti acreditava que, para resolver problemas profundos e complexos, precisamos olhar para dentro, compreender nossas próprias limitações e expandir nossa compreensão de nós mesmos. Quando cada pessoa se compromete com esse processo de autoanálise e autotransformação, cria-se uma onda de mudança que atinge todos ao redor. A chave para superar a pobreza e garantir uma sobrevivência digna não está na busca por atalhos ou soluções temporárias. Está, sim, em fortalecer a nossa capacidade de resiliência, em cultivar uma mentalidade de crescimento e em nos comprometer com uma vida de constante aprendizado. Só assim poderemos alcançar uma verdadeira independência, uma que vai além da questão financeira e que se baseia na autonomia do ser humano. E quando nos tornamos autônomos, conseguimos oferecer algo verdadeiramente valioso à sociedade. Ao final dessa jornada, percebemos que o maior obstáculo não é a falta de recursos, mas a falta de uma visão clara e de um propósito firme. Sem um propósito, qualquer fortuna se dissolve. Sem um propósito, qualquer desafio parece maior do que realmente é. Mas ao encontrar esse propósito, ao desenvolver uma visão de vida que vá além da simples sobrevivência, conseguimos realizar feitos extraordinários. Essa é a recompensa final para quem busca uma vida plena e significativa. A capacidade de viver não apenas para si, mas também para os outros, para aqueles que serão impactados por essa transformação. Ao aplicar essas ideias, cada pessoa pode se tornar um catalisador de mudança, alguém que não apenas venceu os próprios desafios, mas que também inspira e impulsiona aqueles ao seu redor a fazer o mesmo.